Fala galera, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos. Vamos corrigir aqui mais uma questão do nosso sexto simulado, projeto de simulados para a Guarda Civil Municipal de Cantar. É isso mesmo, Polícia Municipal de Cantar. O edital é iminente. Acompanha lá nas nossas redes sociais, a gente posta todos os dias novidades lá sobre o ramo dos concursos públicos aqui em Roraima, beleza? Se você estiver gostando, deixa o dedo no like aí, se inscreve, deixa um comentário aí, dando algum bizu, alguma coisa, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, disponível para vocês os nossos simulados, tá? Os nossos simulados estão disponíveis aqui, caso você queira adquirir. Também temos a nossa apostila pré-edital para o concurso da Guarda Municipal e temos agora um aulão específico da legislação municipal, a lei que cria a Guarda Civil Municipal de Cantar, e dentro desse aulão, nós falamos sobre os novos entendimentos do Supremo Tribunal Federal para as guardas municipais, agora polícias municipais. Muitas legislações já têm sido alteradas, e a gente vai aguardar aí os próximos passos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Essa questão, pessoal, é uma questão de português, ela foi cobrada lá no nosso sexto simulado, como eu falei, e nós estamos aqui para corrigi-la, tá bom? Vamos lá, senhor. De acordo com a norma padrão de regência, ou seja, o tema central da nossa questão era o quê? Regência, tá bom? Regência tanto nominal quanto verbal foi o assunto cobrado no sexto simulado para os que fizeram, tá bom? Se você deseja adquirir, você pode adquirir também, pode ver ali a sua posição no ranking, tá bom? Tranquilo? E o verbo, entre parênteses, que substitui o destacado sem o emprego de preposição é. Ou seja, o que a nossa questão está querendo? Ela quer que o verbo que está destacado, ou seja, aqui o verbo conhece, o verbo visitar, o verbo almejar, o verbo assinou, assinar, né? E o verbo aceitar. Esses verbos, beleza? Ela está querendo trocar por esses verbos aqui, ó. Verbo gostar, verbo namorar, verbo aspirar, verbo visar e verbo concordar, beleza? Vou apagar aqui para a gente voltar e responder essa questão aqui de maneira tranquila aqui com vocês, ok? Deixa eu apagar. Beleza, vamos lá. Então ela quer substituir e vamos ver como que fica, né, pessoal? Vamos lá, letra A. Escrevi sobre fatos que você conhece bastante. Beleza. Quem conhece, pessoal, conhece algo, conhece alguma coisa, né? Escrevi sobre os fatos que você conhece bastante. Bastante aqui que você conhece muito, pode ter sido trocado pela palavra muito. Beleza? Então ele quer trocar o verbo conhecer pela palavra gostar, no caso aqui, né? Então, o que ela está querendo? Escrevi sobre fatos que você conhece bastante. Ela quer trocar a palavra conhece pela palavra gostar. Vamos ver como é que fica? Escrevi sobre fatos que você gosta bastante. Pessoal, acontece que o verbo gostar, tá? O verbo gostar, ele funciona da seguinte forma, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele pede a preposição de, tá bom, pessoal? E aí, se fosse feita essa troca, já estaria errada. Por quê? Porque ele pede aqui, ó, sem o emprego de preposição, tá? Aqui no caso ficaria, ó, escrevi sobre fatos de que você gosta bastante, tá? Ou dos quais você gosta bastante, beleza? Poderia até substituir dessa forma. Então, por isso, pessoal, essa questão aqui, ela está errada, a letra A, beleza? Conseguiu compreender? Porque se eu trocar o verbo conhecer pelo verbo gostar, eu tenho que utilizar a preposição de. E aí, essa preposição, logicamente, ela viria aqui para escrever sobre fatos de que, tá? Então, ela ficaria bem que assim, ó, de que você gosta bastante, beleza? Então, essa daqui ficaria o quê? Incorreta. Vamos à letra B. O bairro que visitamos é um centro gastronômico. Beleza, ela quer trocar pelo verbo morar. Então ficaria assim, ó, o bairro que moramos é um centro gastronômico. Pessoal, para nós que falamos aqui no dia a dia, a gente fala errado, tá, pessoal? Nós falamos errado. Então, assim, a banca já cobra isso aqui, meu amigo, sabendo que a galera vai marcar isso aqui e vai errar. Por que tá errado, Diogo? Porque quem mora, mora em algum lugar. Ou seja, esta é mais uma alternativa em que se eu faço a troca dos verbos, vou ter que empregar a preposição, tá bom? Então, como eu vou ter de empregar essa preposição, como que ficaria? Ficaria assim, ó, o bairro em que moramos é um centro gastronômico, beleza, pessoal? Então, o que acontece? Como eu vou ter aqui essa preposição, assim como na letra A, não está correta, ou seja, está errada. Por quê? Porque no enunciado da questão, ele pediu que fosse feita a troca, né, a substituição, sem um emprego de preposição, beleza? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: esse é o cargo que sempre almejamos para nossos filhos. E aqui é uma questão relevante, por quê? Porque ela traz o verbo almejar. E quem almeja, almeja algo, almeja alguma coisa, beleza.
Mas se eu trocar pelo verbo aspirar, o verbo aspirar, quem aspira no sentido de desejar, ele precisa da preposição a, tá? Quem aspira, aspira a, beleza? Então ele fala assim, ó, aspirar no sentido de almejar, no sentido de quê? De ter como objetivo, né? Eu aspiro ao cargo público, por exemplo, tá bom? Então, quem aspira, aspira a. O verbo aspirar, no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e ele pede a preposição a, beleza? Espero que você tenha entendido essa. Vamos lá, como que ficaria? Ficaria assim, ó. Esse é o cargo a que sempre aspiramos para nossos filhos, beleza? Então, se eu trocasse, aspira a, beleza? Então, mais uma vez, a questão está incorreta, por quê? Porque ela pede a preposição e aqui nós precisamos trocar por um verbo que não exige preposição, beleza? Então, vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte, os documentos que você assinou estão guardados. Beleza, ela quer trocar o verbo assinar pelo verbo visar. Beleza, Diogo. E aí, pode ou não pode? Pessoal, pode, tá? Está correto. Eu vou trazer para vocês aqui agora essa questão aqui, esse bizuzinho do verbo visar. Vamos lá, olha só. Nós temos 3 regências. Eu quero que você anote a partir de agora, tá? O verbo visar, ele pode ser verbo transitivo indireto, tá? Quando for no sentido de objetivo, tá? Quando for no sentido de objetivo. Por exemplo, estudo visando ao primeiro lugar. Lembra que eu falei lá? Estudo visando ao cargo público, por exemplo? Sim. Então, quem visa o verbo visar no sentido de ter como objetivo, ele rege a preposição a, beleza? Então, esse daqui não era o pedido da questão. Veja lá que ele fala assim, ó, os documentos que você assinou, ou seja, os documentos que você visou, visar aqui tem que estar no sentido de assinar, tá? E aqui, ó, nós temos, ó, dar um visto, tá? Assinar, dar um visto, rubricar os documentos que você rubricou. Então vamos lá, ó. Vise o cheque, por favor. Alguém tá falando, né? Vise o cheque, por favor. Esse verbo aqui, pessoal, é verbo transitivo direto. E isso, o cheque aqui, é o nosso objeto direto, beleza? Então, o verbo visar, além de decorar o assunto regência verbal, você tem que decorar também os sentidos de cada verbo, tá? Esses verbos aqui que eu trouxe nessa questão, eles costumam ser cobrados em concursos públicos, tá bom? Principalmente esse verbo visar, tá bom? Então, o verbo visar, no sentido de rubricar, no sentido de dar visto, ele é verbo transitivo direto, ele não pede preposição, beleza? E por isso que, em tese, ele é o gabarito dessa questão aqui, tá? Em tese, porque vai ser o quê? Vai ser sem preposição. Mas vamos ver aqui a última possibilidade do verbo visar. No sentido de apontar, eu quero que você anote, ó, no sentido de apontar e no sentido de mirar, este verbo visar, ele vai ser, um verbo transitivo direto. Então aqui o policial visou o alvo, beleza? Aqui nós temos aqui um verbo transitivo direto, perfeito? No sentido de quê? De apontar. Eu quero que você decore essas 3 possibilidades do verbo visar, tá bom? Para mim, essa era a parte da questão que tinha um pouco mais de dificuldade, tá? Uma dificuldade além. Então, qual era o sentido do verbo que estava sendo pedido aqui? Era o sentido, esse segundo sentido, né, pessoal? Beleza? Dos 3, esse sentido era o que estava sendo pedido. O verbo visar no sentido de rubricar, de dar visto, de assinar. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para a questão e vamos ver. Ó, poderia ser o quê? Ele quer um verbo que sem o emprego da preposição, ou seja, tinha que ser um verbo transitivo direto. Todos até agora, nós falamos, ó, quem gosta, gosta de, verbo transitivo indireto, quem mora, mora em, quem mora em, tá? Quem mora, mora em, ou seja, um verbo transitivo indireto, e quem aspira, aspira a alguma coisa, também verbo transitivo indireto, perfeito? Então essa questão aqui está correta, a letra D. Por quê? Porque ficaria perfeitamente da seguinte forma, os documentos que você visou estão guardados. Visar aqui no sentido de quê? De rubricar, de assinar, perfeito? Beleza? Então vamos lá para a letra E. A letra E diz o seguinte, os professores aceitaram a proposta dos alunos, e ele quer trocar pelo verbo concordar. Pessoal, só que quem concorda com alguma coisa. Mais uma preposição, então, Jô? Sim, mais uma preposição. Então, se tem preposição, ou seja, já está errado para a gente. Não podemos trocar. Se nós trocássemos, ficaria assim, ó. Os professores concordaram com a proposta dos alunos. Perfeito? E aí, como ele quer um verbo sem preposição, sem o emprego da preposição, realmente ficaríamos com o gabarito, a letra D de dado. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado da explicação. Se você gostou, deixa aí o dedo no like, se inscreve aí no nosso canal. Tamo junto, falou, valeu!